Diga para o seu irmão assim: o reino está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Não vem com carteirinha. Não vem com cargos. Não vem com aparência visível. Não adianta comprar seguidores no Instagram. Não adianta falar que é. Não adianta se vestir como se fosse. O reino está dentro. O reino de quem? Do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se o reino está dentro, o Rei está dentro. Se o Rei está dentro, o Pai está dentro. O Filho está dentro. Meu Deus, alguém precisa crer. O Espírito Santo está dentro. Meu Deus, agora vai dar um não. Agora vai dar um não. Ei, Deus, Ele mora onde? Ele mora onde? Uns estão dizendo no céu e os outros estão dizendo dentro de nós. Deus não mora no céu, porque o céu é uma extensão. Deus não pode morar no céu, porque Ele criou o céu. Meu Deus do céu. Mas Deus mora dentro de mim e de você. E se Deus mora dentro de mim e de você, o que está te faltando? O que está te faltando? Manifestar esse Deus, porque não te falta nada. Não te falta nada, porque Ele já está dentro. Pastor, e por que eu venho para o culto? Você não vem para receber, você vem para aprender. Que você já recebeu e já está dentro. E agora eu aprendo como manifestar aquilo que já está dentro. Olha, meus irmãos, diga: se prepara, porque até a hora da bênção apostólica, pode ser que a qualquer momento você olhe para mim e você não me reconheça mais, porque o leão está aqui, a unção apostólica está aqui, a unção profética está aqui. E essa unção nos leva a ser o que jamais seríamos sem ela, a viver o que jamais viveríamos sem ela, a conquistar o que jamais conquistaríamos sem ela. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. Não sei se a equipe da mídia está reduzida, mas eu preciso de ajuda aqui, tá? Esqueça de mim não. Estou virando a caixa aqui, mas eu nem sei se está no lugar certo. Não quero fazer coisas que eu não sei para não atrapalhar. Glória a Deus. Como é bom poder estar em casa, né, gente? Aleluia. Quantos foram pelo menos um dia na conferência? Levanta a mão assim. Quantos foram todos os dias? Levanta a mão assim. Então você foi conferido. Então eu posso ministrar aquilo que eu vim aqui para ministrar nessa noite. Deus tem algo a dizer e a comunicar à sua igreja nessa noite. Nós estamos entrando em um novo tempo. Meu Deus do céu. Sabe qual é o problema? Tem gente que está 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ainda não viveu nada. E quando a gente fala isso, ainda não acredita que é possível viver. Sabe por quê? Porque está olhando do lado de fora, até ver o reino, até ouve-se falar do reino, mas não entrou no reino ainda. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele está dizendo, arrependimento aponta para metanoia, mudança de mente. Mudança de mente. Sem mudança de mente não entra no reino. Sem mudança de mente não carrega o reino. Sem mudança de mente não vivo o reino, não falo o reino, não tenho atitudes do reino. E vou te falar uma coisa: Jesus, ele veio para que eu e você pudéssemos viver esse reino. Pastor, eu pensei que Jesus tinha vindo para mim ser salvo. A salvação é só a porta. A salvação é só a porta. O reino é conquistado à força. Precisa haver uma metanoia, uma transformação. Diga por quê, pastor? Porque quando entendemos e vivemos o reino, nós não somos mais paralisados pelas coisas passageiras dessa terra.
Nós não somos mais afetados por essas tribulações momentâneas, porque sabemos que essas tribulações momentâneas produzem para nós e sobre nós um peso eterno de glória. Quem entende o reino pode até passar por um dia mau, pode até estar passando por um deserto, por um processo, mas está dizendo: ainda que o meu corpo exterior esteja padecendo, esteja sendo destruído, todavia o meu homem interior se renova dia após dia. Somente assim vamos andar como filhos. Quem quer viver como filho de Deus? O problema é que tem muita gente que diz que é filho, mas vive como escravo. Essa não é a vontade do Pai para nós. Por isso que, se não entendemos o reino, em Gálatas, Paulo vai dizer aos irmãos da Galácia: se o herdeiro, se o filho for um menino, sabe o que é isso? Não tiver a revelação, não tiver a maturidade, não tiver a metanoia, transformação de mente, se o herdeiro, se o filho for um menino, nada o indifere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, vive como se fosse um escravo. E Jesus se entregou, e o Pai nos transportou de um reino de escravidão para um reino de filiação. Diga para o seu irmão assim: você é filho. Você é filho. Bem-vindo ao reino. Diga: bem-vindo ao reino. Escravo não tem esperança, escravo não tem sonhos, escravo não tem remuneração, escravo não tem dignidade. Mas eu e você somos filhos, e não só filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Aleluia. De manhã o retorno estava ótimo. Não sei se foi o inimigo, mas se for, já dou ordem para ele: vai embora, em nome de Jesus. Mas se puder me dar retorno aqui de verdade, eu agradeço. João, capítulo 1, verso 11. Diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos o teu governo sobre esse lugar, declaramos a tua soberania, o teu senhorio nesse lugar, declaramos que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus aqui. Tudo aqui é para a tua glória. Eu te peço, Pai, que toda fortaleza na mente, que toda fortaleza construída pela orfandade, que toda fortaleza construída pela rejeição, que toda fortaleza construída na mente seja destruída agora. Tudo aquilo que quer impedir o conhecimento, a revelação de quem tu és, Jesus, seja destruído nessa hora, no poderoso nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Se você entra em concordância, diga amém. Glória a Deus. Queridos, eu preciso ser bem objetivo naquilo que o Senhor me ministrou para falar e comunicar à sua igreja nessa noite. Começamos ministrando essa palavra no período da manhã, mas com um propósito: falar sobre paternidade de Deus. Eu particularmente falo sobre paternidade desde quando recebi a paternidade de Deus, porque eu entendi a importância e o que de fato a paternidade de Deus mudou na minha vida em todos os aspectos.
Então, durante o ministério IAP, praticamente, eu ministrei sobre paternidade aí, pelo menos uns 4, 5 anos direto, falando sobre paternidade de Deus. E os discípulos, os filhos desta casa mais antigos, os que caminham há mais tempo, vão se lembrar disso. Falamos muito sobre paternidade. E o apóstolo, por esses dias, falou comigo e disse: eu estou orando pela igreja, eu estou orando pelos discípulos, eu estou orando pelos pastores, e você precisa voltar a falar de paternidade de Deus. E eu voltei a falar sobre paternidade de Deus, mas eu já estou há algum tempo esperando Deus de fato nos liberar ou revelar que é o tempo para falar sobre esse assunto que eu vou falar hoje, porque é um assunto muito importante. E é um tema que não pode se ensinar a meninos. É um tema que não pode se ensinar a uma igreja menina. Somente uma igreja adulta, somente uma igreja ministerial e somente uma igreja de reino vai conseguir compreender e receber a revelação dessa palavra. Eu quero rapidamente só falar sobre paternidade de Deus, para a gente entender que a Bíblia não nos chama de evangélicos, a Bíblia não nos chama de crentes, a Bíblia não nos chama de católicos, a Bíblia não nos chama de espíritas, a Bíblia não nos traz um rótulo de uma religião, a Bíblia nos chama de filhos. Jesus não se entregou para que pertencêssemos a uma religião. Jesus se entregou para que conhecêssemos o Pai, para nos dar o direito de estar novamente instituído na família de Deus, no povo de Deus, vivendo o plano original. Qual é o plano original? Que sejamos um povo sacerdotal, um reino sacerdotal. É por isso que em Apocalipse a palavra diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes. Isso quer dizer que nós pertencemos a um reino sacerdotal. Você não está do lado de uma pessoa comum. Você não está do lado de uma pessoa que não tem futuro, que não tem perspectiva, que não tem uma identidade. Você está sentado do lado de um rei. Viu? 12 acreditam nisso. Porque é difícil acreditar na revelação do reino. Não é para qualquer um. É para quem tem coragem, é para quem é violento. É para quem está olhando para a conta bancária e está dizendo: não importa, sou rei. É para quem está olhando para os problemas que querem afligir, a angústia, a tristeza, que quer bater na porta. Não tem problema, eu sou rei. É para quem está olhando para a circunstância doida. Não tem problema, eu sou rei. Por quê? Porque não é o mundo que diz o que eu sou. Não são as circunstâncias que revelam quem eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que o meu Jesus me fez rei e sacerdote. Eu pertenço a um reino sacerdotal. Nós precisamos entender rapidamente que há um nível mais profundo de revelação, há um nível mais profundo de entendimento. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. A palavra diz que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Jesus veio e os judeus não receberam ele, porque estavam esperando um comandante de guerra, um general de guerra, estavam esperando alguém que ia acabar com os romanos. E Jesus veio, na verdade, para desconstruir todo o Deus mentiroso que o judaísmo tinha construído para eles. Meu Deus do céu. O judaísmo, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, eles desenharam um Deus e eles acreditavam que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó funcionava segundo o modelo deles, segundo a vontade deles. E Jesus veio desconstruir. Então eu quero te dizer que nós temos um chamado. Qual é o chamado? O chamado para sermos filhos de Deus. Porque ele veio para os judeus e os judeus não receberam, e deu-lhes o direito de todos aqueles quanto receberem, de se tornarem filhos de Deus. De se tornarem filhos de Deus. Nós não poderíamos pertencer à família de Deus. Por quê? Porque não somos judeus.
o qual não é da vontade da carne, nem da vontade do sangue, e nem da vontade de Deus, mas foi da vontade, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Deus desejou que eu e você nos tornássemos filhos dele. Nós não tínhamos esse direito, nós não temos um nome judeu, um sobrenome judeu, nós não temos uma cidadania israelense, nós não podíamos, não tem sangue judeu na nossa veia. Carnalmente falando, espiritualmente a revelação é outra, porque os judeus estão esperando o Messias, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Espiritualmente a revelação é outra. Qual é a revelação? Eu não tenho só o sangue dele, eu tenho a vida dele dentro de mim. Eu ando com ele, eu vivo com ele. A vida perfeita dele em mim transforma a minha vida e me conduz à perfeição, ao aperfeiçoamento. Ei, escute isso. Uma das últimas revelações de um rabino de uma grande sinagoga de Israel, um rabino que era extremamente reconhecido. Eu falei isso de manhã. Rabino é aquele que é mestre e aquele que tem autorização para ministrar na sinagoga. Chamavam Jesus de Rabi porque reconheciam que ele era mestre. Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite e diz: Rabi, porque eu bem sei que tu és mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se não vem de Deus. Ele era mestre, mas não tinha autorização para estar nas sinagogas ensinando. Porém, um rabino, ele tem essa autorização. E a última revelação rabínica de um rabino que ensinava na sinagoga foi anunciada nesses últimos 3 anos. Esse rabino anunciou a todo o povo: eu recebi a revelação do nome do Messias. Escute isso. Lá em Israel, eles ainda estão aguardando o Messias. Eles ainda estão esperando o Messias. Tão mal. Mas tinha um propósito: alcançar você, me alcançar. Esse rabino anunciou para todo mundo: eu recebi a revelação do nome do Messias. Imagina o povo de Israel, os estudiosos, os fariseus, todo mundo se preparando, os rabinos. A gente precisa saber quem é o Messias, o nome do Messias. E esse rabino foi muito inteligente. Ele escreveu em uma carta, ele deixou a carta e falou assim: vocês só vão abrir a carta depois de 2 meses da minha morte. Sabe o que ele fez? Ele não queria problema para ele. Esse rabino morreu. Depois de 2 meses, pegaram a carta dele, se reuniram todos os principais da sinagoga, todo o povo, e foram abrir a carta. E quando abriram a carta, imagine o povo esperando o Messias que nasceu agora, o Messias que já está em Israel, o Messias. Quando eles abrem a carta, revelação do nome do Messias: Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, aqueles a quem os antepassados deles crucificaram. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, e deu-lhes o direito de todos quanto receberem, seja grego, meu Deus, seja brasileiro, seja romano, seja italiano, africano, todos quanto receberem, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Sou filho, e não é da vontade da carne, porque não temos genética. Não é da vontade do sangue, porque não temos o nosso DNA. Não é da vontade do homem, porque se você falar para o judeu que é irmão dele e é filho do Deus de Abraão, mas é da vontade de Deus. Mas há uma grande dificuldade do ser humano entender isso, principalmente no Brasil. Eu expliquei isso rapidamente, vou explicar de novo. Por quê? Porque o Brasil, ele foi gerado debaixo de abuso.
O Brasil foi gerado debaixo de estrupo. Os portugueses chegaram no Brasil com uma proposta para os índios, e os índios foram deixando eles entrar, e de repente os portugueses tomaram o Brasil. E ali mataram muitos índios, e ali abusaram dos nossos antepassados indígenas. E o Brasil foi gerado debaixo de abuso e debaixo de orfandade. Diga orfandade. Muitos filhos que foram gerados tendo mãe, mas não sabendo quem era o pai. Por isso que há uma guerra travada no reino do Espírito, na qual a vitória já foi entregue para o povo e para a igreja do Cordeiro. Que batalha é essa? Nós sabemos que no Brasil há um principado que tenta governar o Brasil. Esse principado se chama Rainha dos Céus. Muitos dizem que o Brasil tem uma mãe, mas o Brasil não tem uma mãe, o Brasil tem um pai. O Brasil não tem uma senhora, o Brasil tem um Senhor. E Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Queira o mundo, queira o diabo ou não, queira a religião ou não. E Filipenses diz que um dia toda língua, os que estão nos céus, os que estão na terra, os que estão debaixo da terra, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Pode liberar o Emerson aqui para mim, por favor. Escute isso. Em Israel, os céus são escancarados. Estive em Israel durante 5, 6 dias, não lembro ao certo. E todos os dias orando no turno da madrugada. Experiências poderosas. Eu nunca vi uns céus abertos como em Israel. Fomos para a Grécia. Na primeira noite da Grécia, eu estava dormindo e a minha coberta, puxaram a minha coberta. E eu senti uma presença maligna, terrível. Eu comecei a expulsar, eu comecei a orar. Eu acordei para orar na madrugada. Não dormi mais, fiquei orando. Quando a pastora Andressa levantou, eu falei: amor, eu enfrentei uma batalha espiritual nessa madrugada. E ela disse: eu também. E eu falei: como que foi? Ela disse: eu vi um demônio. Uma mulher entrou no nosso quarto e puxou a sua coberta. E eu estava expulsando ela. Ela tem visão aberta, graças a Deus que não sou eu. Já pensou acordar, puxar a coberta, é um demônio. Graças a Deus. O Senhor me deu discernimentos de espíritos, mas eu não tenho visão aberta. Ela viu. Aí eu fui orar a Deus e falar: Deus, por que é tão diferente? Porque a Grécia também viveu um poderoso avivamento. Porque Paulo foi enviado para a Grécia, e eu estudei a história de Paulo todinha lá na Grécia. Eu vi tudo aquilo que ele fez, passo a passo, como o evangelho do reino foi propagado na Grécia, e de lá foi para o mundo inteiro. O Senhor nos conduziu a Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, porque começou pela Grécia e depois para todas as nações. E eu fui orar a Deus, e Deus falou para mim: procura na Bíblia. Não vou te falar, vai para a Bíblia. Tá bom. Fui procurar na Bíblia. E eu descobri que Israel é a única nação desse planeta que tem um príncipe protegendo ela. Todas as demais nações guerreiam contra principados, principalmente o principado chamado Rainha dos Céus. Portugal está debaixo da influência da Rainha dos Céus. Tem tantos outros principados que não dá nem para a gente começar a falar aqui, porque eles foram despojados, eles foram vencidos. Mas Israel é o único país que nenhum principado maligno entra, porque já há um principado, um príncipe protegendo. E o nome desse príncipe é: ninguém é como Deus. O seu nome é Arcanjo Miguel. Ele protege Israel. Por isso os céus de Israel são céus abertos. Só para entendermos um pouco de paternidade, de orfandade. Então há uma grande dificuldade do brasileiro em si receber a paternidade de Deus, entender a paternidade de Deus. Eu estava fazendo uma pesquisa e
Nascem muitos filhos todo dia, graças a Deus. E Apiano nasce toda semana. Por isso que em breve nós seremos chamados de nação Iapiana. Porque nasce filho toda semana. Logo, logo vai nascer filho todo dia. Porém não serão filhos sem pais. Deixa eu te dizer, não tenha medo de colocar filho no mundo. A pregação dos falsos mestres hoje é: não, para que colocar filho no mundo? O mundo está perigoso. Enquanto os do Islã estão colocando 7, 8, 10 filhos para levantar o islamismo de uma forma poderosa para dominar o mundo. Mas Deus disse para Abraão que Abraão seria pai de multidões, que Abraão seria aquele que de fato a sua descendência ia governar essa terra. Eu estou debaixo dessa palavra por intermédio de Jesus. Aqueles que nasceram de Ismael são príncipes, são os árabes. Aqueles que nasceram de Abraão são reis. Aí Jesus vem dizendo que eu e você somos reis e sacerdotes, porque nós estamos do lado de Abraão. O Senhor nos chamou para governar essa terra e para servir as pessoas. O Senhor nos chamou para viver esse reino. Não tenha medo de colocar filho no mundo. O mundo precisa ter medo dos nossos filhos. O mundo precisa ter medo dos nossos filhos. O mundo precisa ter medo dos nossos filhos, porque são filhos proféticos, porque são filhos que sabem o que é de Deus e o que não é. Meu Deus, são filhos proféticos. Esses dias entramos numa loja, a Emily: pai, vamos numa loja comigo. Aí eu entro. Gente, meu Deus, o que era aquilo? Parecia, eu não vou falar. Nessa hora que vocês falam, fala. Doutor Mateus, meu advogado, fala. Fica assim, não fala, não fala. Jesus, segura o pastor. Eu entrei num lugar e a Laurinha, boca de chofar, voz de chofar. Eu e a Andressa: vai, Emily, compra logo pra gente sair logo daqui. A Laurinha: ô mamãe, por que esse homem está usando maquiagem? Maquiagem é de mulher. Para, Laurinha, para, Laurinha. Amor, eu estou indo ali, eu estou indo ali. Filhos proféticos estão dando trabalho dentro das escolas. Estão dando trabalho. Porque você vai pular festa junina? Não, não pulo festa junina. Festa junina não é para Deus. A festa para Deus tem outro nome: Pentecostes, festa da colheita, festa das trombetas, festa das primícias. Meu Deus do céu, festas, festas, festas que são para Ele. Os nossos filhos estão dando trabalho. Os crentes politizados já estão pensando: pastor, e o politicamente correto? Que se dane o politicamente correto. O Senhor não me chamou para ser politicamente correto. A palavra de Joel 2:28 é: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão. Não é ser politicamente correto, é ser profeta. E tem uma coisa que o diabo odeia: é profeta. Os filhos e as filhas profetizarão. Profetizarão, profetizarão. Os filhos e as filhas profetizarão. Ei. O que fazer? O que dizer quando Ele vem? Está na Bíblia. Joel 2:28 está na Bíblia. E os anciões terão sonhos, e os jovens terão visão. Os filhos e as filhas é para as crianças. Essa geração até os 12 anos. Essa geração é profética. Essa geração é do avivamento. São filhos proféticos. Os anciões terão sonhos, e os jovens terão visão.
Nós precisamos entender rapidamente. Vós, jovens, já sois fortes, porque venceste o maligno. Eu acredito que Deus está levantando jovens proféticos dessa casa. Tem gente dizendo aí que ninguém mais casa virgem sim. Ninguém mais vive escutando só louvor, vive sim. Ninguém vive mais sem a pornografia, vive sim. Ninguém vive mais sem os remédios, vive sim. Ninguém vive mais sem as drogas, vive sim. Ninguém vive mais sem o álcool, vive sim. Os jovens são fortes e a Bíblia diz que já venceram o maligno. Eu acredito em jovens que são como flechas da aljava do homem valente, que serão lançados para as nações dessa terra, para as nações dessa terra, para as nações dessa terra. Alguém para ligar essa palavra, alguém para dizer eu creio nisso. E o que dizer? Que fazer com ele? Ei, meu Deus! Meu Deus! Sabe o que está acontecendo? Carros e cavalos de fogo estão vindo. Nós não estamos nessa batalha sozinhos. Nós não estamos nessas batalhas sozinhos. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então tem muita gente falando, não, eu não posso, porque o que vai dar problema. Não, eu tenho que ser politicamente correto. Não, eu tenho que tomar cuidado com isso. As pessoas não vão gostar, as pessoas não vão aceitar. Quem disse que a igreja é um lugar para que as pessoas aceitem ela? Quem disse que a igreja é um clube, é uma associação? Quem disse que a igreja não é isso, meu irmão? A igreja, ela é poderosa. A igreja, ela recebeu as chaves do reino. A igreja é tão poderosa que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela não veio para ser politicamente correta, ela veio para transformar através da pregação do evangelho. Obrigado, Senhor. Porque quem sabe não foi para essa hora que Ele nos chamou. Quem sabe não foi para esse tempo que Ele nos chamou. É sempre no meio do caos que a igreja gloriosa se manifesta. É sempre no meio do caos que a igreja gloriosa é levantada, se manifesta. Estavam perseguindo os apóstolos e a igreja crescia. Vão matar os apóstolos e a igreja crescendo. Prenderam Pedro e a igreja estava orando. Pedro estava preso e a igreja, Senhor, liberta Pedro, liberta o nosso pai apostólico, liberta ele, Senhor. A igreja não pode parar. Ninguém venceu a igreja. Ninguém pode vencer a igreja. Sabe o que a Bíblia diz? Que o anjo abriu as cadeias. Quem abriu as cadeias? Mas o anjo só veio por causa da oração da igreja. Quem abriu as cadeias foi o anjo, mas quem trouxe o anjo foi a oração da igreja. Alguém precisa entender no poder da oração da igreja. Alguém precisa entender no poder da autoridade que a igreja tem no reino espiritual. Então há uma orfandade biológica e espiritual. Então vou fazer uma pesquisa. 500 filhos nascem todos os dias e não são registrados pelos seus pais. 500 filhos nascem todos os dias e não são registrados pelos seus pais. Fora aqueles que nascem, são registrados pelos seus pais só no dia e o pai nunca mais falou com o filho. O filho nem conhece o pai. Só registrou porque a mãe exigiu. Só registrou porque era o papel dele. Mas nunca exerceu paternidade.
Então, como explicar para essa geração que não tem pais biológicos, ou até mesmo aqueles que vivem com os pais e não tem relacionamento com os pais? O pai não exerce paternidade. O pai acha que paternidade é colocar comida em casa. O pai acha que paternidade é disciplinar somente. Não, é muito mais além do que isso. E nós vamos entender isso. Quantos não vivem com seus pais dentro de casa e não recebem paternidade? Como explicar para essa geração que Deus é pai? Então é mais fácil eu acreditar que eu sou evangélico, que Deus está bem distante, e eu sou apenas um servo, eu sou apenas um religioso, que se Deus quiser um dia, Ele vai me ouvir e vai liberar a bênção que eu preciso. Porque é mais fácil pensar desse jeito, porque na maioria dos filhos, das filhas que não tiveram paternidade biológica, não vão conseguir ter um relacionamento de Deus com o pai, porque nunca tiveram nem um relacionamento com o pai biológico. Então a orfandade é algo terrível. Então nós vemos em Lucas 15, a parábola do filho pródigo, que um filho estava em casa, não se relacionava com o pai, estava de olho na bênção, pediu o direito dele, pediu a bênção dele, pediu a parte da herança e foi embora. Não era mais fácil ele perguntar para o pai: pai, eu estou querendo conhecer algumas coisas, estou querendo viajar, o que o senhor acha? Estou querendo conhecer o mundo. O pai ia falar: ó, te dou dinheiro, te abençoo, mas não vai conhecer o mundo não. Pode viajar, mas não vai para o mundo não. Vai curtir, mas não precisa ir para o mundo não. Não precisa a parte da sua herança. Mas não, ele já, porque não se relacionava com o pai, já pediu a parte da herança. Tem muita gente que está na casa paterna, mas está de olho na parte da bênção, da herança, está buscando pela bênção. Aí ele gasta tudo, volta, o pai está onde? Na porta. Ele está pensando, a mentalidade dele, porque não recebeu paternidade. Eu vou para a casa do meu pai, porque os funcionários do meu pai se alimentam melhor do que eu hoje. Ele desejou comer comida de porcos. E agora ele faz o quê? Volta para casa pensando que o pai vai dizer: tá vendo? Te avisei. Gastou tudo, né? Agora você vai pagar o preço. Não. O pai recebeu ele como? De braços, dá roupa nova para ele, coloca o calçado novo nos pés, fundamento que só a paternidade pode trazer. Coloca calçado novo. E outra coisa, busca o anel dele. Estava guardado para ele, porque uma vez filho, sempre será filho. Não importa para onde ele foi, não importa o que ele fez da imaturidade, não entendeu paternidade. Agora ele voltou, bota o anel no dedo dele e vamos fazer festa, porque o filho que estava perdido voltou. Aí o outro filho que estava em casa: pai, você nunca fez festa para mim. Eu tenho trabalhado, eu tenho me esforçado, eu tenho feito tudo. A mentalidade do outro filho também era de servo, de trabalhador. Não tinha relacionamento com o pai. E o pai olha para ele e fala: por que você não fez festa antes? Tudo que eu tenho é seu. Você podia chamar os seus amigos e fazer a festa a hora que você quisesse. Mas nós precisamos nos alegrar, porque esse teu irmão estava perdido e agora ele voltou. Quantos não estão vivendo dentro da casa paterna, chamada igreja, na família de Deus, e vivem dessa forma? Não fazem festa com aqueles que estão crescendo, não fazem festa com aqueles que estão sendo abençoados, não fazem festa com aqueles que estão crescendo ministerialmente. Por quê? Porque a religião nos ensinou que nós somos servos religiosos. Não traz a revelação da paternidade. Então servimos na igreja muitas vezes com sentimento faccioso, de disputa, de divisão. Quem não tem mentalidade de reino certamente terá uma mentalidade de divisão. Aí fica: não, porque ele chegou agora, já está com crachá de obreiro. Eu estou aqui 10 anos, ninguém nunca me deu um crachá de nada. Fica com esse tipo de sentimento, de pensamento, achando que igreja é meritocracia. E na igreja não tem meritocracia, é a teocracia de Deus. É o modo operante de Deus, é Ele que faz, é Ele que levanta. Nós precisamos entender isso.
Quando nós nos relacionamos com o Pai, é diferente. Diga, tudo muda quando a paternidade chega. Em João 14, 1 em diante, eu não vou ler porque não dá tempo. Jesus disse que só pode conhecer o Pai aquele que conhece. Só pode conhecer o Pai aquele que conhece. Aí sabe o que é interessante? Filipe, andando com Jesus, tem a audácia de falar para Jesus: mostra-nos o Pai. Você sabe que isso acontece nos nossos dias, né? Tem gente que vem com umas coisas para nós que eu falo assim: que igreja você está? Não é possível. Você está fazendo o que na hora da palavra? Jogando Free Fire? Não, aqui não. Deixa pra lá. Não é possível, você não está indo na mesma igreja que eu estou indo. Jesus está dizendo para ele: mostra-nos o Pai. Filipe, eu estou com vocês todo esse tempo e vocês não entenderam que aquele que me conhece, conhece o Pai. Que aquele que me recebe, recebe o Pai. Ele estava dizendo: Filipe, os homens não entenderam nada, a religião não entendeu nada. Eles criaram para eles um Deus que não é o meu Deus, não é o teu Deus, não é o nosso Pai. Agora as minhas atitudes, os meus comportamentos, o que eu tenho falado, o que eu tenho feito, eu aprendi do meu Pai. Então você quer conhecer o Pai, como Ele age, como Ele ama, como Ele exorta, como Ele perdoa? Olha para mim, Filipe. Quem me conhece, conhece o Pai. E quem me recebe, recebe o Pai. Jesus veio para revelar o Pai. Diga: Jesus veio para revelar o Pai. Um Deus Abba. Porém, muitos até conhecem, mas não querem desfrutar desse amor. Porque conhecer é uma coisa e obedecer é outra. Quanta gente não quer conhecer, mas não quer obedecer. Quanta gente não busca conhecimento, mas não pratica. A intenção, a motivação errada. E só pode receber o amor do Pai aquele que ama o Filho. E como eu amo o Filho, em João 14, aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e eu o amarei, e eu e o Pai viremos a Ele, e nele faremos morada. Não é só conhecer, é obedecer. Quem obedece recebe o amor. Quem tem o amor do Pai tem a vida do Filho. E quem tem a vida do Filho tem o Pai. E quem tem o Pai tem o Espírito. Quem tem o Espírito tem o reino. Quem tem o reino tem governo. Quem tem governo tem autoridade. Quem tem a autoridade está sendo conduzido à perfeição em Cristo. Ei! Você não vai ver no Google. Você não vai ver isso no Google, meu irmão. Isso é revelação apostólica. Meu Deus, era para essa hora mesmo. Algumas mentes estão fazendo assim. Nunca mais você vai se sentir distante de Deus. Tem gente que fala: meu Deus, eu estou uma semana sem orar. Eu vou orar porque eu estou uma semana. Meu Deus, e agora? Será que Deus vai me ouvir? Você pode ter ficado 10 anos sem orar. No dia que você falar assim: Pai, Ele vai falar: que bom que você chegou. Tem roupa nova, tem calçado novo, tem anel no dedo. Que bom que você voltou, filho. Que bom que você voltou. Deus não te ama por aquilo que você faz. Deus não me ama por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Nada pode nos separar do amor dEle. Nada.
Então, quando recebemos a paternidade, tudo muda. E Jesus vem nos ensinar a se relacionar com o Pai. Antes de eu conhecer e receber a paternidade, eu tinha esse sentimento de que eu era um escravo que foi alcançado pela graça e que eu não tinha direito de pedir nada, porque aquilo que eu mais precisava, Ele já tinha feito. Foi me libertar da vida que eu vivia. E de fato é uma verdade. Mas o Pai sempre tem mais. O Pai não quer só um escravo que agora é livre para servir a Ele. Jesus vem agora falando: quem me conhece, conhece o Pai. E quando vocês forem falar com Ele, vocês vão orar assim: Pai, nossa, que a minha e a tua oração mude a partir de hoje. Que a nossa oração seja: Pai, o teu filho está aqui, em nome de Jesus. O Senhor sabe como eu estou, o Senhor é meu Pai. Abre o coração, rasga o coração. Você pode chorar nos braços do seu Pai. Você pode falar para o seu Pai celestial aquilo que você quis a vida inteira falar para o seu pai biológico e não pôde. Você pode chorar nos braços do seu Pai celestial o choro que você quis a vida inteira chorar nos braços do seu pai biológico e nunca pôde chorar. Você pode receber do seu Pai celestial tudo aquilo que a vida inteira você sonhou em receber do seu Pai. Como isso é possível? Só há uma maneira de entrarmos debaixo da paternidade de Deus e vencemos toda a orfandade, e vencemos toda a ausência de paternidade, e vencemos tudo isso que aconteceu ao longo da nossa história, da nossa infância, da nossa família. Nicodemos aparece para Jesus de madrugada: Rabi, como eu faço para entrar na vida? Como que eu faço para viver esse reino? Como que eu faço para... Ei, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quantas pessoas hoje não estão presas àquilo que os pais fizeram ou deixaram de fazer? Mas Jesus está dizendo: vamos resolver tudo isso. Nasce de novo. Aquele que é nascido da carne é carne. Quem é nascido da carne vai lembrar do abandono do pai, das agressões do pai, das agressões da mãe, da rejeição, do abandono. Quem é nascido da carne é carne. Vai viver dessa forma, nos traumas, nas frustrações. Aí Jesus fala para Nicodemos: mas quem é nascido do Espírito é Espírito. E Deus é o quê? Deus é Espírito. Então se você nasceu de novo, nasceu do Espírito, não importa se na carne teu pai te abandonou, o que ele fez ou deixou de fazer, o teu pai é espiritual, o teu pai celestial veio para resolver todas as pendências. Nascendo de novo, nascendo de novo, nascendo de novo, está tudo resolvido. Nós precisamos entender que Deus é um Pai de amor. Deus é um Pai apostólico. O seu coração é apostólico. Eu preguei isso na conferência. Deus envia a palavra. Apostólico ou apóstolo significa envio. Ele envia a palavra. Primeiro envio. Segundo envio, Ele envia o Filho, o Verbo. A palavra agora se fez carne e habitou entre nós, João diz. Agora o Filho foi enviado. Terceiro envio, o Filho diz: agora eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar o Espírito da verdade. Terceiro envio, o Espírito da verdade. O coração do Pai é um coração apostólico, é um coração de envio. Jesus, em João 20, entra na casa. Os apóstolos estão com medo, porque crucificaram Jesus. E Jesus, para acabar com medo, nem bate na porta. E ele não era o Ghost. Só os mais velhos vão lembrar disso. Ele ultrapassa a parede, a porta. Os discípulos, ele olha e fala: Pai, sejam convosco. Coração do Pai apostólico, ó.
assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Porém, nós precisamos entender que, como filhos de Deus, precisamos viver como família de Deus. Pastor, como isso no Novo Testamento? Abre aí rapidinho, Efésios, capítulo 3, verso 14. É isso que está aí? Efésios 3. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe diga, origem da família de Deus, nos céus e na terra. Nós temos um Pai celestial, um Pai todo poderoso. Sabe que Deus é um Deus geracional, Deus é um Deus de geração. Por isso que há uma guerra, há uma luta para acabar com a importância da paternidade, da hombridade, a importância do valor do homem, do pai dentro de casa. Há uma guerra ideológica, há uma guerra de uma linguagem tendenciosa a acabar com aquilo que é estabelecido por Deus, chamado paternidade. E filhos que são gerados, criados, sem entender a importância da paternidade, se tornam filhos mimados. E filhos mimados agora têm aliança com a mãe. E agora a mãe, na ausência de um homem, quer que o filho supra a ausência do homem. E agora começa um ciclo de morte. A mãe não quer que o filho vá embora, mas o filho agora está com 35 anos dentro de casa, e está atrasado no ciclo da vida. Ele precisa casar, ele precisa constituir família. Aí um milagre acontece na vida dele. Ele casa, mas ao casar, ele não consegue valorizar a esposa dele mais do que a mãe, porque agora ele está preso à mãe. Mas a culpa não é dele, a culpa é porque falta um pai. Você está entendendo? E aí, ele fica do lado da sogra, mas não fica do lado da esposa. Deixa eu te falar uma coisa: deixará pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Você casou, a tua família é a tua mulher, é os teus filhos agora. Pai e mãe é parentela. E Deus fala para Abraão: sai do meio da tua parentela. Eu sou o filho que mora mais longe da minha parentela, e sou o filho mais feliz da minha casa. Aí agora o cara não consegue, todo domingo tem que almoçar na casa da mãe. Todo domingo tem que estar com a mamãe. No primeiro mês é legal, porque a mulher já não quer nem cozinhar mesmo. No segundo mês está de boa, terceiro mês está de boa. Mas chega no quarto mês, a mulher está querendo fazer comida para o marido. A mulher está querendo cuidar do esposo. E aí ele chega do serviço e não vai para a casa dele, vai para a casa da mamãe. Aí sabe o que acontece? Eu estou falando de paternidade ainda, gente. Aí sabe o que acontece? Eles geram filhos. E agora essa mesma mulher, que o marido está preso à mãe, agora fica preso ao filho. E se repete tudo de novo. Isso se chama ciclo de morte. Falta de paternidade. Por que há uma guerra no Brasil? Para dizer que o Brasil tem uma mãe e não tem um pai. Mas nós estamos aqui para dizer que o Brasil tem um pai. E é o Abba Pai, o qual toda a família é constituída por Ele, na terra e nos céus. Ele é o nosso Pai. Sabe o que é interessante? Que paternidade de Deus é uma coisa, e paternidade
biológica é outra coisa, e paternidade espiritual é outra coisa. E eu demorei mais ou menos 3 anos para poder falar sobre isso de novo. Quem me dá 15 minutos, por favor? 15 minutos. 15 minutos para mim falar sobre isso. Você já entendeu que você é filho, que você não é evangélico, que você não é crente. As pessoas podem te chamar disso. Na entrevista do emprego vai estar: qual é a sua religião? Coloca lá evangélico. O mundo aí fora, a Globo, a Veja, nos chama de evangélico. Pode chamar, mas eu sei que eu sou filho. Nós temos um pai. Você já entendeu isso agora? Que você não podia, mas recebeu Jesus, então agora teve o direito de se tornar filho. Se relaciona com o pai, tem um amor do pai. Não importa para onde você foi, se voltar o pai te abraça. Não importa se você estava dentro da casa e não se relacionava. Se você quiser fazer festa agora todo dia, o pai está aí, o que é do pai é seu. Você não é mais escravo, eu não sou mais escravo. Nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas Deus é um Deus geracional, Deus é um pai paterno, Deus é um pai apostólico. Então Ele respeita a ordem geracional, a paternidade geracional. Nós vamos ver em Gênesis que Isaac, filho de Abraão, agora vai lá, cava um poço na terra dos filisteus. Eles tomam o primeiro poço, eles tomam o segundo poço. Isaac cava de novo, eles tomam o terceiro poço. E Deus está só olhando para Isaac. Será que Isaac vai ter o mesmo comportamento que o pai? Será que Isaac vai ter a mesma fé que o pai? Isaac cava um, toma. Isaac cava o outro, tomam de novo. Isaac cava o outro. Os filisteus desistiram, porque não dá para parar alguém que aprendeu com o pai. Agora o próprio Deus se revela a eles e diz: Isaac, assim como eu fui com teu pai Abraão, eu serei contigo. Assim como eu fui com teu pai Abraão, eu serei contigo. Josué capítulo 1, verso 1, coloca aí por favor. Josué 1, capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ei, há um termo, há um limite, há algo que Deus está falando: você vai até aqui, vamos lá. Ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Quem pega, diga amém. Agora essa é a revelação: assim como estive com Moisés, estarei com você, não deixarei e nem o abandonarei. Escute isso, Deus primeiro chama Josué pelo filho do pai biológico, filho de Num. Mas agora ele diz: o que é espiritual, eu vou realizar não é através do pai biológico, é através da paternidade espiritual. O que eu vou fazer não tem a ver porque você é filho de Num, mas tem a ver porque você foi filho na fé de Moisés. E como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O povo estava preocupado com o maná, o povo estava preocupado com as cordonizes, o povo estava preocupado com tanta coisa. E Josué era um filho espiritual, que estava olhando Moisés se relacionar com Deus na tenda. Ele estava olhando e dizendo: eu quero ser igual ao meu pai Moisés. Eu quero ter a intimidade que Moisés tem com Deus. A Bíblia diz que Moisés saía, a glória permanecia. Quem entrava na tenda? Josué. Deus olha para Josué e vê nele um filho apostólico, e vê nele um filho espiritual. Todo filho espiritual aprende com o pai espiritual. E se aprende com o pai espiritual, vai fazer aquilo que aprendeu, mas não vai fazer na mesma intensidade, vai fazer em um nível muito maior. Porque Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for, eu não vou com você, eu não vou. Se o Senhor não for, eu não vou. Mas Josué foi diferente. Deus fala para Josué: sou eu que vou contigo. Moisés disse: se o Senhor não for, eu não vou. Deus fala para Josué: ei Josué, eu serei contigo. Como eu fui com o meu servo Moisés. Nós precisamos entender isso. João capítulo 5, verso 19. Abriu aí.
Diz assim: então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Jesus aprendeu com o Pai. Jesus revela o Pai, mas não só revela o Pai, Jesus exerce paternidade. E agora, Jesus ensina: o que eu aprendi com meu Pai, vocês vão fazer. O que eu aprendi com meu Pai é o que eu faço. E vocês vão receber o Espírito Santo, e Ele vai lembrar vocês tudo aquilo que eu tenho falado, tudo aquilo que eu tenho ensinado, porque vocês vão fazer também as obras que eu faço, e obras maiores do que essas. Então, nós estamos vivendo em dias difíceis. Por quê? Porque muitos estão dizendo: não há mais pai espiritual. E isso é um grande problema. Estão usando a palavra que diz que há um só pai, e é verdade. Há um só pai que está nos céus. Há um só pai que foi o seu pai. Não tem como ter dois pais biológicos. Tem? Tem como ter tiquinho de um, tiquinho de outro? Não tem. Você tem um pai só biológico, e você também tem um pai espiritual. Há um só pai celestial, há um só pai biológico, e há um só pai espiritual. Só vamos avançar e conquistar territórios de forma apostólica e profética quando estamos debaixo de uma paternidade espiritual, quando estamos debaixo de uma paternidade apostólica. 1 Coríntios capítulo 4, verso 17. Olha o que Paulo diz, gente. 1 Coríntios 4, 17. Por esta causa eu envio, diga, apóstolos, envio a vocês Timóteo, que é meu filho e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Jesus fala: ei, eu aprendi com meu Pai, vocês aprendem comigo, vocês vão fazer o que eu faço, obras maiores. Paulo diz: eu aprendi com Jesus. E agora Timóteo diz: eu aprendi com Paulo. Meu Deus do céu. Diga: paternidade apostólica. Deus é um pai apostólico e gera filhos, defende os filhos. Deus, como pai apostólico, defende os filhos da difamação. Herodes estava de todo jeito tentando achar o filho, e o pai estava escondendo o filho, defendendo o filho. Deus, pai apostólico, é um exemplo. Essa é a etapa da imitação. Ele ensina princípios, ele ensina valores, fundamentos que irão servir para a vida inteira. A etapa da imitação, eu imito. Paulo diz: ei, eu sou imitador de Cristo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Como filhos apostólicos, precisamos imitar um pai espiritual. Precisamos entender isso. Deus Pai apostólico ama o Filho, mostra todas as coisas, ensina. É a fase, a etapa do desenvolvimento. Deus Pai apostólico quer que o Filho se desenvolva, que o Filho cresça. Um Deus Pai apostólico impulsiona o Filho a fazer obras maiores. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Deus, como pai apostólico, não tem ciúmes do filho. Dentro do propósito, o filho pode fazer obras maiores, pode realizar o que ele não realizou, mas não tem problema, porque é meu filho que está dentro. Ele motiva, ele impulsiona. Posso falar uma coisa, igreja do Cordeiro? Deus está procurando pais apostólicos. Deus está procurando pais apostólicos. Nos dias de Davi, Saul foi rejeitado por Deus, e a Bíblia diz que Deus fala para Samuel: Samuel, vai à casa de Jessé, porque eu escolhi um homem segundo o meu coração. O coração de Deus é apostólico, igreja do Cordeiro.
E Deus nesses dias está procurando alguém com coração apostólico também. Eu acredito que o Senhor vai olhar para mim, para a tua vida, e vai dizer: achei um coração como o meu. Achei o coração como o meu, um coração que vai servir, que vai amar, que vai proteger, que vai ser plataforma, que vai ser fundamento, que vai dar destino. E há uma palavra, Malaquias capítulo 4 verso 5: o coração dos pais se converterão ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converterão ao coração. Quantos estão dispostos a viver essa palavra? Quantos estão dispostos a viver essa palavra? Nós precisamos entender que há uma unção. Há uma unção que é liberada através da paternidade espiritual. Há muitas igrejas que não têm paternidade. Há muitos ministérios que não têm paternidade. Então é como um clube. Você vai ao domingo, recebe uma palestra e mexe um pouco com a sua emoção. Você vai para casa, mas na segunda-feira nada muda, na terça nada muda, na quarta nada muda. E essa orfandade que existe fora no mundo começa a existir agora dentro de um lugar que não era para existir, dentro da igreja. Deus está procurando homens e mulheres com um coração disposto a serem filhos espirituais e se tornarem pais espirituais. Se o pai biológico não tem semente, não tem geração. Se o pai espiritual não gera filhos, não tem sementes, não faz filhos espirituais, não tem geração. Você vai ver que Deus fala: vai para a casa de Jessé. Deus não vai liberar unção para quem não tem paternidade espiritual. A unção é para ser exercida debaixo de paternidade. Vai na casa de Jessé e você vai ungir um filho dele. Nós precisamos entender isso. Há uma unção paternal. Eu não tenho tempo para ler sobre isso, mas uma unção paternal individual vem sobre a vida de um apóstolo, de um líder, quando ele assume a vida de um discípulo. Ele fala: agora eu vou pegar você, cara, eu vou te ajudar no que você precisar, espiritualmente falando. Eu vou te dar todo o suporte. Paulo e Timóteo. Paulo chama Timóteo do quê? De filho amado. Alguém que se tornou pai espiritual de alguém. E Timóteo agora também ensina Tito. E assim uma geração de filhos apostólicos e proféticos são levantados de geração em geração. Existe uma unção paternal grupal que é liberada quando um apóstolo, quando um pastor assume uma igreja base, assume o ministério. A unção muda, o nível de unção paternal muda. Agora Paulo não só discipula Timóteo, agora Paulo discipula a igreja de Corinto e as demais igrejas. Agora Paulo recebe uma unção paternal grupal, é um outro nível de unção. Há uma unção paternal apostólica que o Senhor vai liberar sobre nós hoje. Meu Deus do céu, escute isso. Há uma unção paternal apostólica que o Senhor vai liberar sobre a minha e sobre a tua vida hoje. Muitas coisas que estavam paralisadas começarão a ser liberadas. Muitos lugares que você pisou e diz: essa terra é minha, eu vou conquistar a família, a geografia, e não tinha conquistado ainda, é porque estava faltando a unção paternal apostólica sobre a tua vida. Por quê? Porque Deus diz para Josué: como eu fui com o meu servo Moisés, você vai até aquele território, você vai até aquele território, você não vai ter só autoridade, Josué, você vai ter autorização. A partir de hoje uma unção paternal apostólica vem sobre essa casa. E os territórios que o Senhor já me entregou, já te entregou, quando você pisar a planta dos pés, o diabo vai dizer: quem é ele?
O diabo vai dizer quem é ele. É filho apostólico. É filho apostólico. A geografia pertence a ele. Segunda Timóteo 2:2, abre aí. Segunda Timóteo 2:2. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Jesus, como filho, debaixo de uma paternidade biológica, aprendeu o ofício da carpintaria. Mas chegou o tempo de exercer o ministério. E agora Jesus diz: o que eu aprendi com meu Pai celestial, espiritual, eu vou ensinar vocês. Há um só Pai, biológico, celestial e espiritual. Nós vamos replicar, nós vamos fazer espiritualmente, ministerialmente, aquilo que nós estamos vendo o nosso Pai espiritual fazer. Jesus foi um Pai espiritual. Jesus cuidou de Pedro como um pai, de João como pai, de Tiago como pai. Jesus foi tão pai apostólico, espiritual deles, que a mãe de Tiago e de João queria que Jesus colocasse um trono para eles também. Porque Jesus assumiu a paternidade deles, e eles assumiram a paternidade de uma igreja, a igreja de Antioquia. A igreja tinha pais apostólicos. Os pais apostólicos geram a sua semelhança. Isso acontece desde Gênesis, onde foi até ministrado ontem. Pastor Eliel falou: é incrível que quando o pastor Jonas ministra, ele fala de um jeito, aí você vê um discípulo ministrando e carrega alguns jeitos dele também. Você já viu meu pai ministrando? Eu também carrego uns jeitos dele também. Você vai ver que você vai reproduzindo filhos à sua semelhança. E se você não é filho, você vai reproduzir o quê? Nós precisamos entender isso. Desde o jardim, desde Gênesis é assim. Deus é um Deus geracional. Então nós vamos gerar filhos segundo a nossa semelhança. Não só filhos biológicos, mas filhos espirituais. Quando eu vejo um ministro pregando a palavra, esses dias aconteceu isso, ano passado. O cara mau caráter, teve toda a oportunidade, fez o que fez, tentou rachar a igreja, tentou dividir a igreja, tentou levar pessoas, saiu de forma errada, mentiu na mesa apostólica. Mentiu na mesa apostólica. Fala a verdade, nós vamos te ajudar. Não, quem jamais, pastor? Eu não vou fazer isso. Não, se eu for abrir um ministério, então lindão, se você for abrir um ministério, nós vamos te ajudar. Nós somos uma igreja apostólica, nós vamos te enviar. Você vai sair debaixo de uma unção. Nós vamos lá na inauguração pregar, vamos ajudar você. Não, tá bom, eu sei disso. Na outra semana já tinha conversado com a célula para sair, levar a célula embora e começar um ministério. Mau caráter. Uma igreja que nasce debaixo de rebelião, uma igreja que nasce de forma totalmente errada. Então vão gerando filhos à sua semelhança. E aí eu fui orar a Deus, eu falei a verdade com ele. Eu olhei na cara dele e falei: a gente já foi do crime, meu irmão, e no crime era verdade por verdade. Agora nós somos pai de família, somos homem, meu irmão, e agora nós somos pastores. Pode falar a verdade, nós vamos te ajudar, cara. Não, que isso, pastor? Não, isso é mentira, não vou fazer nada disso não. E fez. Fiquei indignado, meu irmão. Eu fui orar, porque eu não posso mais fazer nada, tem que orar. Fui orar e falei: Deus, o que aconteceu com esse cabeçudo, Deus? Porque nada que ele está tentando fazer vai conseguir. Porque a igreja é do Senhor. Tem um dono. E a igreja tem apóstolos e profetas. E quando o espírito do sistema de Jezabel quer vir trazer divisão, sedução e divisão junto com o principado Leviatã, os apóstolos se posicionam.
Os profetas se posicionam. Aí Jezabel quer levantar. Jezabel fala: vai acabar, vou rachar, vou dividir, vou separar. Elias está dizendo: ei, Acabe, perturbador é você e a tua casa, Acabe. Perturbador é você e a tua casa, Acabe. Elias, como um pai profético, unge Eliseu como profeta no seu lugar. Unge Jeú. Jezabel jura Elias de morte. Amanhã até essa hora tua cabeça estará na minha mão. Jezabel fala para Elias. Aí Deus desperta Elias e fala: vai ungir uma geração, porque eu sou um Deus de geração. Se Jezabel não morrer na mão de Eliseu, de Elias, vai morrer na mão de Eliseu. Se não morrer na mão e na espada de Eliseu, vai morrer na espada de Jeú. Sabe o que é isso? Não tem vez para o diabo. Uma igreja geracional não tem vez para Satanás. Sabe o que aconteceu? Jeú vem cavalgando como louco, numa unção poderosa como rei. Ah, meu Deus do céu! Ele vem numa unção violenta do boi selvagem. Jezabel olha aquilo, ela cai e ela vira comida para os cães. Disse que Elias ia morrer. Elias não morreu até hoje. Ele foi arrebatado, ele foi levado. Uma igreja geracional age dessa forma. Aí eu fui orar: Deus, por que esse cabeção fez isso? Eu amei tanto ele, eu ajudei tanto ele. E Deus falou para mim: em 2018 eu já tinha te falado que isso ia acontecer. Deus, mas eu fiz de tudo. Nós fizemos de tudo, mesmo sabendo que ele queria fazer isso. Deus já tinha falado, nós acreditamos. O pai acredita. Pais espirituais acreditam, ensinam, motivam, investem, acreditam. Coloca num altar para ministrar, coloca em encontro para ministrar, confia coisas, sabe, que só podem ser confiadas a filhos. Confiamos. Deus, por que esse cabeção fez isso? Aí Deus falou para mim: quem era o pai espiritual dele? Aí eu lembrei que o pai espiritual dele um dia me encontrou, o que formou ele como pastor, e falou assim, a gente estava na garagem, ele me disse: Jonatas, seguinte, coloca 2 pessoas para vender perfume da sua igreja. Se cada pessoa vender 2 perfumes, você tem dinheiro para ir para Israel. Eu olhei, quase que vai sem vergonha. Eu olhei para ele e falei assim: bispo, se eu for para Israel, eu não vou, é Deus que vai me levar. E discípulo não é vendedor da Rinodê. Igreja não é comércio. Discípulo precisa replicar aquilo que aprende com o seu pai espiritual. Ele precisa anunciar as boas novas. Aí eu lembrei que o pai espiritual dele era esse. Aí eu falei: ah, Senhor, entendi porque o cabeção fez isso. Porque quem formou ele, quem ensinou ele, era pior do que ele. Filhos espirituais aprende com pais espirituais. E nós estamos vivendo uma crise. Quando eu vejo um cara pregando aqui e a mulher dele triste, a mulher dele angustiada, e o cara pregando, a igreja chorando, e a mulher triste, angustiada. Aí você vai ver, na igreja, o cara é o pregador, é o homem de Deus, em casa bate na mulher. Vice-versa. A mulher prega, canta, roda, serve a igreja, ama todo mundo. Chega em casa, bate no marido. Pode pregar, vou pregar, vou pregar. Quando você vai olhar para essas pessoas, você não pode olhar para elas.
Você precisa olhar para o pai delas. Quem ensinou elas? Aprendeu assim com alguém. Nós lemos aqui: Timóteo, conforme você viu meu testemunho, o que eu instruí a igreja, você vai instruir a homens idôneos. Nós precisamos entender que os pais apostólicos geram a sua semelhança. Um pai apostólico, se coloque de pé, por favor, não necessariamente gera um filho na fé, mas ele cria, ele forma. Um pai apostólico não necessariamente vai estar de acordo contigo, porque eu não posso confundir um pai espiritual com um amigo. O pai espiritual pode ser amigo, mas o comportamento dele vai ser de pai. Você é amigo do teu pai, mas o comportamento dele vai ser sempre como pai, porque pai visa o melhor para o filho. Então em algumas coisas o pai espiritual não vai concordar, e você vai querer que ele concorde. Não, cara, não é assim, calma, vai por aqui. Um pai apostólico não permite que você faça o que você quer. Porque o pai apostólico, ele está entendendo o tempo. Pronto, está maduro, agora vai. Agora ele está preparado, eu posso lançar ele, não vai se perder. Ele não vai deixar você fazer o que você quer. Ele vai te instruir, não vai te dominar, não vai te controlar, mas vai te instruir. Um pai apostólico sofre por seus filhos, para que sejam levantados filhos apostólicos. Ele chora. Pais espirituais choram por filhos, sofrem por filhos, defendem os filhos, escondem os filhos, cobrem os filhos. Um pai apostólico e espiritual te leva à maturidade, te põe em ordem no caminho correto, te ensina a viver, para que respondas com altura ao propósito da tua vida, aquilo que é importante, aquilo que são circunstâncias urgentes a serem resolvidas. Quando as pessoas não chegam, pastor, eu quero fazer. Senta, lindão, vamos resolver primeiro o seu casamento. Quando as pessoas não chegam, tá bem, ai, avança. Aí você, mas o casamento não está bem. Então vamos resolver o casamento. Vamos para o Casados para Sempre. Nem todo mundo que vai para o Casados tem problema. Tem sim, todo mundo. Se eu for para o Casados, eu vou descobrir que tem problema. E com certeza o problema vai ser eu, não vai ser ela. Viu, meu amor? Já ganhei muitos pontos hoje. Vou te levar para comer hoje. Ó, rolou o clima. Ele vai tratar primeiro o seu caráter. Um pai espiritual não quer saber que você prega, você roda, você pula, você fala em línguas, você é ousado, você tem dom, você tem talento. O pai apostólico está preocupado com o seu caráter. Um pai espiritual quer tratar o caráter primeiro, porque depois que seu caráter é tratado, aí você pode viver nas habilidades, nos dons, nos talentos, que a casa não vai cair, não vai ser vergonha, não vai ser escândalo. Um pai apostólico trata mais com o teu caráter do que com o teu dom. Por isso, os pais não promovem novatos e nem figurantes. É terrível um ministério que não tem paternidade, porque ninguém fala a mesma língua. Um prega uma coisa, o outro prega outra. Um prega uma coisa, outro prega outra. Porque não tem filhos espirituais, não tem pais espirituais. Sabe o que acontece? Vira uma competição. Quem prega melhor? Eu já fui em lugares pregar, gente, que a pessoa, o pastor pregou, aí foi o outro dar uma saudação. Quero saudar a amada igreja. Igreja. Aí fui pregar e falei, gente, assim, eu não vou mudar minha voz, tá? Minha voz é essa aqui, e vai ser assim que a gente vai seguir. Aí você prega, aí o pastor quer pregar depois de você de novo.
Obrigado. Então, pais espirituais, apostólicos, não vão colocar novatos e nem figurantes para poder para serem promovidos. Precisa ser tratado, ensinado, discipulado. Um pai apostólico te ensina a sujeição. Para mim é melhor um filho obediente do que um filho cheio de habilidades. Para mim é muito melhor um filho obediente do que um filho cheio de habilidades. Cara, graças a Deus, eu tive 2 pais espirituais que passaram pela minha vida. Quer dizer, tive um e agora eu tenho um outro. O meu primeiro pai espiritual tinha alguns problemas, mas sempre fui um filho obediente. Quando eu comecei a pregar em todo tipo de lugar, a aprender e ouvir de várias doutrinas, ele falou: você não vai mais pregar em lugar nenhum. Eu falei: mas e como que eu vou para os 4 cantos? E como eu vou viajar num pássaro de aço? Porque eu pregava igual o Marco Feliciano, já estava mandando fazer o cartãozinho. Ele falou: não, você não vai mais pregar em lugar nenhum. 4 anos. Você também não vai pregar na igreja. Aí eu via gente em pecado pregando. E eu me matei para casar. Para viver em santidade, honrar a Deus, a palavra. E não podia pregar. Aí fui para o encontro. Só que no encontro a gente ouve sobre célula, casa de paz. Aí eu falei para ele: posso fazer célula? Pode. Pode fazer casa de paz? Pode. Sem eu entender, eu estava obedecendo. E ao obedecer, eu estava vivendo aquilo que Jesus disse. Não vai de plataforma de igreja em igreja. Vá de casa em casa. As minhas maiores experiências com Deus foram no secreto. Em segundo lugar, dentro das casas. Não foram na igreja. De casa em casa. Depois disso veio proposta: te dou chave para você abrir igreja, vou te ungir a pastor. Esses dias veio um apóstolo e disse: vou te ungir apóstolo, você e a tua esposa. Veio aqui: vou ungir vocês apóstolos. A Andressa falou: estou indo embora. Falei: calma, mano, não precisa ir embora, fica aqui, vamos dar um jeito. Não, eu vim aqui, não foi para pregar, eu vim para ungir vocês apóstolos, porque vocês são apóstolos. Eu falei: tá bom, apóstolo, mas... Aqui tem pai, tem tudo, gente. Liguei para o meu pai espiritual: olha, tem um apóstolo aqui que diz que vai nos ungir apóstolo hoje. Espera aí que eu estou indo aí agora. Se vestiu, veio, sentou do meu lado. Só a presença do pai não precisou falar nada. Depois eu falei: apóstolo, eu respeito a sua decisão, mas eu tenho um pai espiritual. E quando Deus manda Samuel ungir Davi, manda ir na casa de Jessé. Se essa for a hora para mim ser ungido apóstolo, Deus vai mandar primeiro falar com meu pai espiritual. Porque ter autoridade é uma coisa, ter autoridade e autorização é outra. É você viver debaixo de obediência, você viver debaixo do envio. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer de forma geracional. Precisamos entender isso. É melhor um filho obediente do que um filho cheio de talentos. Um pai traz cura, restauração. Um pai espiritual não tem temor de pedir para que outros ajudem os seus filhos. Um pai que castra está dizendo: não, não vai naquela igreja,
Não vai estudar com fulano, não vai estudar com Beltrano. Não, você não pode pregar em lugar nenhum. Um pai que castra age dessa forma. Um pai espiritual espera, o filho vem falar: ó, estou querendo ir ali, ó. Ali acontece isso. Ali eu acho melhor você ir, mas você que sabe. Vai estudar lá, mas toma cuidado com isso, com aquilo. Um pai dá destino. Um pai espiritual fala, o filho fala: ó, fui convidado para pregar. Vai e taca fogo. Em lugar, não, você não pode sair. Não, tem que ficar aqui, não pode ir a outra igreja. Não, vai e taca fogo. E se acharem ruim, manda falar com seu pai, dá meu número. Porque se me convidar, vai descobrir porque você é assim. Ei, dá destino. Um pai apostólico não tem medo. Um pai apostólico é multigeracional. Ele é pai de gerações. Sabe qual é o problema? Que quem não ouve ninguém se torna um homem bomba. A qualquer momento fala o que não deve, faz o que não deve, explode e põe tudo a perder, porque não ouve ninguém. Quantos momentos que eu estava prestes a explodir, 1h da manhã, 2h da manhã, posso ir aí? Não é como filho, é como filho espiritual. Vem agora. Deus maravilhoso Pai, fala, Senhor, com meu filho, que ele precisa, está aqui. É cura, é restauração. Que era para explodir, já não vai explodir mais. É para crescer, é para amadurecer. Eliseu era um filho espiritual de Elias. 50 procuraram desesperadamente por Elias. Cadê Elias? Cadê Elias? E Eliseu estava assim: a capa está comigo. Ninguém sabe onde ele está, mas eu sou filho, eu sei. Não está mais entre nós. Nós precisamos entender isso. Filhos espirituais que andam perto, conhecem seu líder, seu pastor, seu pai espiritual. Os que andam longe sempre vão ficar procurando, sem saber onde ele está ou o que ele está realizando. Você tem um pai espiritual? Você tem alguém para pegar na tua mão e dizer: cara, espera mais um pouco, dá uma segurada? Você tem um pai para dizer: você é muito emocional, fica tranquilo, não vai ser assim. Mas você vai viver, mas você vai avançar. Nós vamos fluir debaixo de uma unção nova a partir de hoje. Uma unção paternal. E não vai acontecer como aconteceu com aqueles meninos, com aqueles homens que foram expulsar demônio. O demônio falou: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas não conheço você. Quando você pisar em lugares, o demônio vai se manifestar, pessoas vão ser libertas. E quando olhar para você, vai ver que você tem autoridade, mas também tem envio, tem autorização. Você vai ganhar toda a tua casa, vai ganhar toda a tua família, vai ganhar teus amigos. Se prepare, porque começa um novo tempo, igreja apostólica do Cordeiro. Comece a orar agora, fale com o Senhor. Talvez por algum momento você negligenciou a paternidade de Deus. Talvez por algum momento você negligenciou a paternidade espiritual. Talvez por algum momento você foi influenciado de alguma forma e não acreditar mais na paternidade espiritual geracional. Mas hoje há um resgate. Hoje é um resgate, hoje é um resgate. Espírito Santo, realiza em nós. Realize em nós a tua obra, realize em nós a tua vontade. Realiza hoje, Senhor, aquece os corações. Corações de filhos. Corações de filhos que se tornaram pais.